Palavra de Deus no livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 5. Vamos ler apenas os 3 primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, vamos ler os versículos 1, 2 e 3 apenas. Os irmãos encontraram? Amém. Bom, vamos à palavra do nosso Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor. Nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos deu para que pudéssemos estar reunidos aqui no teu santo dia, no dia, Pai, em que a tua igreja em todo o mundo, tua igreja verdadeira, te presta culto. No dia que o teu povo, Pai, proclama publicamente que não há outro Deus senão o Senhor. O Senhor tem nos abençoado para também estarmos aqui reunidos. Por isso nós te louvamos por essa oportunidade, nós te damos graças também, Pai, nesse momento tão importante do teu culto, momento onde nós nos debruçamos em tua santa palavra para compreender o que o Senhor deseja, Pai, que façamos das nossas vidas, da vida que o Senhor nos deu. Nós te pedimos, Pai, a tua ajuda, a tua misericórdia. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine com o teu santo e precioso Espírito, para que possamos compreender, para que possamos entender e viver a tua palavra, para que possamos aplicá-la, Pai, nos nossos corações. Faz, Pai, das nossas mentes uma terra fértil, que será regada pelo teu ensino, para que, com todos os nutrientes que a tua palavra nos dá para viver, nós possamos crescer e frutificar para a tua glória, Pai, porque foi para isso que nós somos chamados. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a compreender as belezas do teu evangelho e a tua palavra. Amém. Amém. Meus queridos, capítulo 5 de João, nos versículos 1 e 2, de Mateus, nos versículos 1 e 2, o evangelista Mateus, ele descreve o início do que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Esse é considerado o maior sermão da história já pregado. O sermão que foi pregado por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Sermão do Monte, ele está escrito entre os capítulos 5 e 7 de Mateus. Então, um sermão bastante extenso está registrado para que a Igreja de Deus possa crescer nesses ensinos. Que está o discurso do nosso Senhor, no qual ele traz grandes verdades, ele traz preciosos e perfeitos ensinamentos de como realmente um cristão verdadeiro, ele deve aproveitar a vida que lhe foi dada, viver a vida e desfrutar dessa vida. E se alegrar nela, nessa vida que foi dada pelo Criador, por Deus. O Senhor Jesus nos ensina preciosas verdades de como viver no verdadeiro caminho. Nesse capítulo tão extenso, nesses capítulos tão extensos que está escrito o Sermão do Monte, Jesus nos ensina como devemos agir nesse mundo como sal, como luz. Sal é aquilo que dá o sabor ao alimento. E nós, a igreja,
Nós somos aqueles que dão sabor ao mundo, que fazem o mundo ter algum sentido ainda para continuar existindo. O Senhor nos ensina a ser luz, a sermos luz nesse mundo, levando a glória de Deus por onde a gente andar. Ele nos ensina como a lei de Deus, as regras que o Senhor deu, são preciosas. Ele nos ensina como a sua lei é justa, como a sua lei é permanente, como ela continua válida ainda hoje. Ele nos ensina que o padrão de Deus, da santidade de Deus, que é o juiz do universo, é uma santidade absoluta, não é uma santidade relativa, mas é uma santidade perfeita e absoluta e suprema. Isso fica claro quando ele ensina para aquele povo, ainda no Sermão do Monte, o real significado do que é homicídio e do que é adultério. Ele diz, olha, aquele que odiou, aquele que sentiu ira, se irou, ficou com raiva, esse já matou o irmão no seu coração. Já matou o seu próximo, já é um homicida. E aquele que olhou com um olhar impuro para a mulher do outro, esse já é um adúltero, já adulterou em seu coração. Que nós podemos ver quão absoluta é a lei de Deus, o quão santo é o Senhor. E a sua lei reflete a sua glória, a sua majestade e a sua pureza. Ele nos apresenta também verdades santas sobre como deve ser o casamento. Ele nos apresenta as verdades de como os juramentos devem ser feitos, se assim forem feitos. Ele nos ensina a amar até os nossos inimigos nesse sermão. Ele nos ensina a piedade e o amor aos necessitados. Ele nos ensina a sermos praticantes verdadeiros da verdadeira religião e muitas outras coisas. Nós podemos de imediato observar que os seus ensinamentos são verdadeiramente espirituais, mas também eles são verdadeiramente práticos, eles são verdadeiramente aplicáveis no dia a dia, na vida cotidiana. As pessoas costumam fazer essa diferença. Se é espiritual, está no campo das ideias. Não. Verdadeira mensagem de Deus, que é espiritual, ela se aplica nas nossas vidas, no cotidiano, no culto ordinário, no dia a dia. O Sermão do Monte, meus queridos, é uma fonte preciosa de ensinos práticos para a igreja. De modo que aquele que bebe dessa fonte, aquele que se alimenta das palavras de Jesus, aquele que cumpre aquilo que foi dito, esse é reconhecido como um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro servo de Deus. Os versículos 1 e 2 desse texto, nós lemos, dizem assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Esse que está escrito. Aqui está o motivo, meus queridos, de essa mensagem ser conhecida como o Sermão do Monte. De essa pregação de Cristo ser conhecida como o Sermão da Montanha. Esse é o motivo. Ao se deparar com uma multidão, Jesus ele vê um monte, ele sobe ao monte para que pudesse ter uma melhor posição, para ser melhor observado e pudesse entonar a sua voz publicamente. E então é dito que ele se assenta para ensinar. O Senhor sobe ao monte e se assenta, porque era costume daquele povo, que aquele que ensinava fazia isso sentado. E Jesus agora toma o lugar de ensino público diante de uma multidão, se assenta no monte e começa a trazer as verdades do alto. Começa a explicar as glórias do reino de Deus nessa terra ainda, para seus discípulos que estavam com ele e também para toda aquela multidão que estava encharcada. Elas estavam encharcadas dos ensinos errados, dos ensinos legalistas, dos ensinos hipócritas que ouviam diariamente dos escribas e dos fariseus. Nada diferente de hoje. Hoje, quando nós chegamos em uma igreja fiel, vocês chegam aqui não para ouvir a palavra que Mário tem a dizer, mas a palavra do Senhor,
a Escritura Sagrada, para que todos aqueles ensinos falsos que a gente tem ouvido por aí sejam dissipados e apenas a glória de Deus possa resplandecer, que apenas a verdade do Senhor possa estar em evidência nas nossas vidas. Muitos daqueles homens, há tempos, aquele povo judeu, há muito tempo, já havia abandonado as verdades bíblicas, já havia esquecido daquilo que o Senhor prometia em sua palavra. Eles tinham feito isso para viver os dogmas de uma tradição vazia. Eles faziam isso porque era melhor ser reconhecido publicamente por aquele povo. É nesse contexto que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Deus, o maior dos pregadores, o mestre por excelência, ele inicia o seu sermão. É nesse contexto que Jesus inicia o seu sermão. Sermão que é iniciado, ele tem o seu pontapé inicial com o que nós chamamos hoje de as bem-aventuranças. Jesus, o maior dos pregadores, agora se senta diante do povo para ensinar, para dissipar o erro, para acabar com as mentiras e para pregar o verdadeiro reino de Deus. Reino que havia sido esquecido pelo povo de Deus. Reino que hoje é esquecido por muitas igrejas que apenas carregam o nome de igreja evangélica ou igreja cristã. Jesus agora passa a ensinar o seu povo. Ele expõe lições perfeitas de Deus. Ele apresenta para os ouvintes como eles podem alcançar aquilo que a maioria dos homens gastam sua vida, empenham e desempenham todos os seus esforços para alcançar, que é a verdadeira felicidade. E o Senhor Jesus agora vai ensinar para aqueles homens e também para nós como ser verdadeiramente felizes. Qual o segredo da felicidade? O Senhor começa o seu maior sermão nos apresentando 8 passos, que são conhecidos como as 8 bem-aventuranças. Ou seja, 8 lições de como ser feliz. Nós vamos ler agora as 8, acompanhe comigo, a partir do versículo 3, mas apenas trataremos da primeira hoje. Versículo 3 é dito: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas, meus irmãos, são as 8 bem-aventuranças. São os 8 passos para a verdadeira felicidade. O Senhor nos ensina 8 bem-aventuranças para que qualquer um que deseja ser um servo de Deus, alguém realmente feliz, siga nesses caminhos. E a expressão bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado é feliz aquele que. Então, feliz aquele que segue esses passos. A atitude do homem consigo mesmo é um dos temas expostos nas bem-aventuranças. Há quem divida as 8 bem-aventuranças em 4 grupos. O primeiro grupo é a atitude do homem consigo mesmo. São as 2 primeiras. Depois, a atitude do homem para com o pecado, nos versículos 5 e 6. A atitude do homem para com Deus, versículos 7 e 9. E a atitude do homem em relação ao mundo em que vive, os versículos 10 a 12. É quem faz essa divisão das bem-aventuranças. Hoje nós trataremos apenas da primeira bem-aventurança,
que quando somada com a segunda, nos ensina a verdadeira compreensão, a verdadeira atitude que devemos ter em relação a nós mesmos, para que sejamos realmente felizes. Só assim poderemos ser realmente felizes. Se ouvirmos as palavras do Senhor, se com atenção e diligência buscarmos o verdadeiro conhecimento de Deus. A mensagem de hoje tem por título A Alegria da Necessidade. A alegria da necessidade. Eu peço a você, meu irmão, que esteja extremamente atento nas coisas aqui ditas, que não larguem a palavra de Deus, mas que mantenham ela aberta, que diligentemente estamos diante do nosso Deus nesse momento, com reverência, busquemos o seu conhecimento. As bem-aventuranças ensinadas pelo nosso Senhor são muito mais que apenas regras éticas do cristianismo, de como um cristão vive em relação à ética. E infelizmente muitos pensam assim, muitos teólogos pensam assim. Essas bem-aventuranças são verdadeiros luzeiros, são verdadeiros luminares, luzes para os corações que estão em trevas, que estão em escuridão. Essas bem-aventuranças são um verdadeiro alimento para uma alma que está desnutrida, que está fraca, está padecendo. Elas são verdadeira bebida para um espírito que está com sede. Então, se nós nos alimentarmos, formos iluminados e saciados por elas, certamente seremos felizes. As bem-aventuranças, elas nos revelam, antes de tudo, o caráter de Cristo, o mais bem-aventurado dos homens, aquele que é a expressão máxima de todas as bem-aventuranças, ele que foi pobre em espírito, mesmo sendo o rico Senhor do universo, o Criador, o dono de todas as coisas, ele foi pobre em espírito, aquele que chorou, mesmo sendo a fonte da verdadeira felicidade, aquele que foi verdadeiramente manso, mesmo quando injustiçado, ele que foi misericordioso, mesmo com seus algozes, foi perfeitamente limpo, puro, mesmo tendo vivido nesse mundo caído. Pregou a paz aos nossos corações que viviam em guerra contra ele mesmo. E foi por todo o bem que fez, ele foi perseguido até a morte, e morte de cruz. São as bem-aventuranças do Senhor, meus irmãos, que nos revelam os segredos para o verdadeiro deleite, para a verdadeira satisfação plena em Deus. Em primeiro lugar, na parte A do versículo, que diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito. Essa é a primeira metade do versículo. Em primeiro lugar, vemos o paradoxo da felicidade. Felicidade paradoxal. Parece contraditório, porque a nossa ótica humana falha não nos permite ver a realidade plena. Mas é assim que Deus trata a felicidade. As palavras iniciais do discurso de Jesus podem parecer ininteligíveis, podem parecer estranhas, tolas para muitos. Desde sempre os homens, eles se empenham constantemente em buscar a felicidade. Esse é um empenho natural do homem. Desde que o mundo é mundo, o homem faz isso. A vida dele é uma busca constante para a satisfação. Na grande maioria das vezes, essa felicidade buscada, essa felicidade que eles procuram, estão atreladas às coisas que conquistamos no dia a dia. As conquistas pessoais, sejam elas de ordem material, um bem que nós conquistamos, sejam elas de ordem financeira, a independência financeira, seja ela de ordem emocional, agora eu estou feliz porque eu encontrei o amor da minha vida. Enquanto os homens buscam ter para serem felizes, Jesus nos ensina que felizes são os pobres em espírito. Isso é uma grande contradição para a ótica mundana. Ou melhor, aqueles que reconhecem que não tem nada nesse mundo que o satisfaça. Esse é feliz. Como assim? Como compreender essas coisas? Arthur W. Pink,
diz que essa bem-aventurança é fundacional, é a base. Charles Spurgeon disse que ela é o degrau inicial, ou seja, é necessária para que a gente possa compreender as outras bem-aventuranças. Nós só conhecemos as próximas, compreendemos as próximas, se a gente compreender essa, que é necessário que todo homem seja pobre em espírito. Sim, meus irmãos, só os pobres em espírito, para compreender o que diz a segunda bem-aventurança, por exemplo, que alegres são os que choram, bem-aventurados os que choram. Que felicidade paradoxal é essa? Que para ser feliz é necessário chorar. Só compreendendo essa bem-aventurança primeira é que entendemos que aqueles bem-aventurados que choram, eles recebem o consolo do Senhor, que é maior do que qualquer riqueza dessa terra. Mas afinal, em que consiste essa realidade paradoxal, essa realidade aparentemente contraditória na qual a pobreza é sinônimo de alegria? Em que consiste isso? Essa pobreza, meu querido, é na verdade a oposição. Preste bastante atenção. Essa pobreza é na realidade a oposição, o oposto, à falsa sensação que o pecado nos traz de autossuficiência. Os homens têm uma sensação constante de autossuficiência. Eu estou me mantendo porque eu posso. A pobreza em espírito é o oposto a essa mentira pecaminosa. Essa mentira que está no coração dos homens. É a oposição do engano dos homens que julgam merecer o favor divino. Muitos pensam, eu sou bom. Então Deus vai olhar para mim, eu nunca matei, nunca roubei, e vai me amar. Isso é uma grande mentira. Existem homens ricos nesse mundo que são pobres em espírito, pois tiveram os seus egos esvaziados. Mas também existem homens miseráveis nessa terra, que não possuem nada, mas que possuem um espírito totalmente soberbo, um espírito arrogante, e se julgam capazes de merecer tudo. Pobreza em espírito não é material, financeira, mas é a atitude do espírito. A pobreza no espírito, ela é a santa, é a sábia pobreza que nos faz perceber que nós não possuímos nenhum mérito diante de Deus. Que tudo que conquistamos nessa vida, meus queridos, não pode comprar o favor de Deus. Não pode comprar o favor divino. Não pode comprar o sacrifício de Cristo na cruz. Senão que até essas coisas que a gente conquista, as coisas poucas que a gente julga, agora eu tenho muito, até essas coisas são dadas pela graça de Deus. O fato de você estar aqui respirando agora, nesse momento, é porque Deus lhe concedeu essa dádiva. O fato de você ter acordado hoje, ter se alimentado, ter andado, feito qualquer coisa, é tudo graça de Deus. A pobreza em espírito, ela é a absoluta certeza da condição que o pecado impõe a todos os homens, tornando-os incapazes de agradar a Deus e tornando-os indignos do seu favor, bem como tornando eles réu no tribunal de Deus. Todos os homens se encontram nessa posição, são réus do juízo de Deus. A realidade é que todos nós somos necessitados, carentes da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Mas só os pobres em espírito é que reconhecem essa necessidade. Só aqueles que são pobres em espírito, eles olham para si mesmos e dizem: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só o Senhor Jesus Cristo. Só os pobres em espírito lamentam e se entristecem pelos seus pecados, porque afrontam a Deus constantemente. Só os pobres em espírito choram e lamentam as suas malignidades. Então, se você é acostumado com a teologia coach, você veio aqui para ouvir alguma coisa do tipo, você vale mais que tudo, você veio para o lugar errado. Aqui nós pregamos a palavra de Deus. A palavra grega usada para pobreza em espírito nesse texto é ptokos. É a carência máxima, é a miséria máxima.
É a pobreza maior que existe de alguém que é totalmente necessitado dos favores de alguém para viver. É alguém que precisa ser sustentado, mantido constantemente para permanecer vivo, só para existir. Essa carência, ela deve estar presente em todos os filhos de Deus. Eles devem reconhecer que são absolutamente carentes de Deus, mesmo que possuam tudo nessa terra, porque só Deus os sustenta. Essa é a mesma palavra que foi usada na parábola do rico e do Lázaro, que tivemos a oportunidade de ler semana passada também. Lázaro era pitocós, era o mendigo, totalmente necessitado. Mas aqui ela é aplicada a nós, a pobreza em espírito. Eu não posso oferecer nada a Deus que garanta a minha salvação, senão que Ele me dá tudo de graça. A verdade paradoxal da felicidade, meu querido, da felicidade plena, encontra-se em reconhecer como totalmente carente o seu coração. Encontra-se quando você reconhece totalmente necessitado de Deus. E você pensa, sem o Senhor, eu estou perdido. Sem o favor de Deus, sem o perdão de Deus, eu estou perdido. Assim como Isaías, ao entrar diante de Deus, ele diz, ai de mim, estou perdido. Ai de mim, estou perdido porque eu sou um pecador. Habito no meio de um povo pecador, de impuros lábios. E eu pergunto para você nessa manhã, meu querido irmão, você que nos visita, como você enxerga a sua própria existência? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você se enxerga como uma pessoa autossuficiente? Uma pessoa que consegue por si só viver nesse mundo independente de Deus ou independente de qualquer outra coisa? Você se reconhece como o único responsável pelas suas conquistas? Você se reconhece, você se enxerga como um merecedor da vida que possui? Ah, eu mereço tudo isso, afinal eu me dediquei demais, trabalhei demais a minha vida. Se você pensa que sim, para qualquer uma dessas perguntas, eu te afirmo categoricamente, você ainda não é feliz de verdade. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas coisas, você não conhece a felicidade plena de Deus. Enquanto o mundo ensina que feliz é o que ocupa os lugares mais altos e vivem com altivez de espírito, com arrogância, o Senhor nos ensina que bem-aventurados são os que reconhecem nada ter. São os que reconhecem ser indignos diante de Deus. Ele nos ensina que só há felicidade naqueles que reconhecem que são perdidos, necessitados de Deus, que precisam de Deus para tudo. Da mesma forma que cantamos há poucos instantes o Salmo 70, necessitado e pobre sou, ó Deus, se apressa em me valer, tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Deus, eu preciso de ti. Se você não consegue aplicar essa frase, Deus, eu preciso de ti em todas as áreas de sua vida, você não é feliz. Nós aprendemos com essas palavras do Senhor que a busca do mundo por felicidade é uma busca vazia, é uma busca desprovida de significado. Ela não pode alcançar a satisfação verdadeira que ele tanto almeja. O mundo não consegue alcançar a satisfação que tanto almeja. Nós podemos lembrar o exemplo de Salomão. Salomão dedicou a sua vida à busca da felicidade, a compreender as coisas do mundo. Ele tentou achar a satisfação no conhecimento e viu que dele não podia extrair a sua felicidade, não podia estar completo apenas no conhecimento do mundo, do cosmos. Ele buscou a sua felicidade nas riquezas, no conforto, no luxo dos palácios em que construiu. Mas também não pôde tirar disso a sua satisfação. Ele buscou no humor, nas bebidas,
o alívio para a busca constante de sua alma. Mas também lá não estava consolo dele. Ele tentou achar a felicidade na luxúria, nas centenas de mulheres em que possuiu, nas centenas de mulheres com quem ele dormiu. E no fim de tudo, Salomão viu que todos os seus esforços eram vaidade. Ele disse, é tudo vaidade. É como correr atrás do vento. É fugaz. Salomão descobriu, meus irmãos, em seus longos empreendimentos pessoais, que a felicidade ela não estava nesse mundo, e sim no que havia além do sol. Ele disse, olha, tudo embaixo do sol é enfado, é canseira. Significa que a sua felicidade ela só podia estar no que está além do sol. E ele, depois de tantos empreendimentos, a conclusão que ele chega e nos ensina e nos deixa registrado é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Busque a Deus enquanto você pode ainda. É isso que Salomão, depois de ter usufruído de todas as coisas que meros mortais como nós não podem usufruir, depois de usufruir dos maiores luxos possíveis, ele disse, tudo é vaidade. É como sair correndo atrás do vento. Você não pode segurar, agarrar. Tudo vazio. Em Provérbios 16, 18 está escrito, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Antes da ruína vem a soberba. O espírito orgulhoso precede a queda. Nenhuma atitude nessa vida pode ser mais orgulhosa do que não reconhecer que você é constantemente necessitado do amor de Deus. Nenhuma atitude pode ser mais arrogante, mais soberba do que não reconhecer que você é carente de Deus. De igual modo, não há outra razão que nos traga mais felicidade. Não há nada que possa nos fazer mais felizes do que o dom, o favor gratuito de Deus para as nossas vidas. De entregar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Para ser réu em nosso lugar. Para cumprir a minha pena. Para pagar os meus pecados. Nada pode trazer mais felicidade ao homem do que a certeza da salvação e da eternidade com Deus. O próprio Jesus, meus queridos irmãos, o próprio Senhor Jesus constantemente nos ensina e nos motiva a abandonar aquilo que pensamos ser a nossa verdade, a nossa certeza, o nosso pecado. Ele nos ensina a fazer isso para segui-lo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele é a própria verdade. Ele é a própria mensagem. E só então, por meio da sua graça salvadora, só então, por meio da sua obra, é que nós podemos ter a alegria perene. A alegria que não é oscilante, mas que ela permanece para sempre. Assim como ele diz na segunda bem-aventurança, que felizes são os que choram. Aprendemos por meio da fé que os pobres em espírito, esses é que são verdadeiramente ricos para com Deus. Essa é a alegria paradoxal do Senhor. Aquele que é pobre em espírito, esse é que é verdadeiramente rico. Essa é a pobreza mais luxuosa que podemos contemplar. A pobreza em espírito é o maior luxo que nenhum reino humano pode contemplar com suas próprias forças, com sua própria sabedoria, com seus próprios mantimentos.
Em segundo lugar, meus irmãos, a felicidade plena, a alegria verdadeira, ela não está na riqueza material. O reverendo Hernandes Dias Lopes afirma que a felicidade ela não está nas coisas externas. As riquezas elas não podem satisfazer o homem, pois Deus colocou a eternidade em nossos corações. E essa é uma grande verdade. A alegria verdadeira não pode ser extraída das coisas que possuímos ou daquelas coisas que nós conquistamos pelo nosso trabalho. Nós somos criados por Deus para sermos eternos. E o pecado trouxe morte ao homem. Portanto, os anseios das nossas almas são anseios eternos. Logo, essa busca pela satisfação que está no coração de todos os homens, ela não pode ser suprida. Ela não pode ser saciada por coisas finitas, por coisas limitadas. Só aquele que é verdadeiramente eterno pode satisfazer os nossos corações. Ainda que um homem pudesse comprar todo mundo, ser dono de toda a terra, ainda assim ele estaria vazio, porque o anseio do seu coração é eterno. Os prazeres limitados dessa vida não podem nos trazer satisfação plena. Nós podemos até por algum tempo ficarmos contentes em algumas coisas externas que possuímos, como o próprio Salomão, por algum tempo de sua vida, por alguns anos se deleitou nos prazeres pecaminosos, nos prazeres da carne, nos prazeres daquilo que possuía, tentando preencher o vazio causado pela própria arrogância que tinha, pela própria sensação de autossuficiência, de rei mais poderoso da terra. Mas essas coisas, meus irmãos, de modo nenhum podem saciar os nossos corações para sempre. Senão apenas a intimidade com Deus, o fruir da vida com o Criador. Só apenas essa amizade constante com o Senhor pode trazer paz, saciedade e alegria para os nossos corações. Se é o perigo do coração enganoso do homem, que não reconhece a plenitude da satisfação e a alegria em Deus. Eles não conseguem reconhecer que o Senhor é a fonte máxima de alegria. Há alguns pensamentos errados de que os crentes não são felizes, talvez porque não usufruam dos pecados que os mundanos usufruem. Mas a verdade é que o verdadeiro crente, ele tem a felicidade eterna em seus corações. Ele tem a garantia da eternidade. Ele tem a garantia que um dia não será mais atingido pelo mal, pela tristeza, pela dor. Essa é a garantia certa. Não é uma garantia, uma esperança de que pode ou não acontecer. Mas é uma certeza plena de que chegará um dia em que essa felicidade será absoluta em nossos corações, em nossas vidas. Ao escreverem os catecismos no passado, os teólogos de Westminster, eles iniciaram o catecismo com a seguinte pergunta: qual o fim principal e supremo do homem? Qual o fim principal e supremo do homem? Ou seja, para que o homem foi criado? Para que o homem foi feito? Os teólogos de Westminster, os cristãos reformados, eles fizeram, essa foi a primeira pergunta do catecismo. Para que o homem foi feito? E essa pergunta, ela é extremamente relevante e é importante que ela seja de fato a primeira do catecismo. E a resposta é: o homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. A resposta é que o homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, qualquer homem que não consiga desempenhar, que ele não consiga desempenhar aquilo para o qual ele foi criado,
as obras para as quais eles foram criados, eles não podem ser felizes, porque eles estão vivendo uma vida fútil e inútil. Se você não consegue glorificar a Deus, se você não se alegra em Cristo, sua vida tem sido fútil, inútil, desprovida de significado pleno. De modo que essas duas coisas, elas são intimamente ligadas. Nós nos alegramos em Deus quando glorificamos o seu nome. Nós nos alegramos em Deus quando podemos pregar o Evangelho, quando vivemos a vida cristã, quando abandonamos o pecado. Nós nos alegramos em Deus. Nós desfrutamos das riquezas espirituais que Ele nos dá de graça quando agimos como verdadeiros cristãos. Essas duas coisas estão ligadas. A nossa riqueza e alegria não estão nas coisas externas. A nossa riqueza e alegria está no Criador, está em Deus. O pecado em nós deseja constantemente tirar da nossa mente a expectativa da glória de Deus, da qual seremos um dia participantes, e depositar a nossa esperança na falsa glória das coisas desse mundo, nas riquezas passageiras da terra. O pecado faz isso, ele tira a perspectiva correta das nossas vidas, tira de Deus a única fonte de alegria e coloca nos homens, nas coisas, nos objetos. É por esse motivo também que Jesus diz em Mateus 19, de 23 a 24. Abra comigo, por favor. Mateus 19, 23 e 24. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. As riquezas, elas não são por si só pecaminosas. As riquezas não têm o pecado nelas. Não é isso. Mas muitas vezes elas têm o papel, o poder de anestesiar os homens em suas dores. Elas têm o poder de fazer com que eles esqueçam a real necessidade. Elas têm o poder de fazer com que os homens percam a perspectiva da glória de Deus, porque estão sendo saciados temporariamente por algum conforto, por algum favor que julgam ser preeminentes quanto à palavra de Deus. Nós não podemos perder a santa e alegre perspectiva de constante necessidade do nosso Deus. Mesmo em momentos de bonança, em momentos de alegria, de felicidade, porque Deus é maior do que todas essas coisas. Deus é maior do que todas essas alegrias, felicidades. A felicidade de Deus, ela não é passageira, como essas que as riquezas nos oferecem. Ela não é pequena, ela não é limitada, mas ela é plena, perfeita, profunda, infinita e eterna. Às vezes nós, por algum conforto, por conseguir conquistar aquilo que talvez por algum tempo nós gastamos muitos esforços, a gente pense que em algum momento das nossas vidas a gente chegou aonde queríamos estar. Mas não. Esse mundo não pode nos oferecer a alegria plena. Só Deus pode nos oferecer. Não há problemas em você buscar e almejar as coisas. Você só não pode trocar essas coisas e colocá-las no lugar de Deus. Quantos de nós que tem uma vivência na igreja, nós não já tivemos a oportunidade de observar alguns homens necessitados
que clamavam e serviam ao Senhor, por qualquer que seja o motivo, seja por um emprego, pelas doenças, por alguma coisa. Quantos de nós já não vimos pessoas que clamavam, estavam aparentemente, fielmente vindo buscar a Deus, e quando alcançaram o seu favor, quando Deus abençoou, abriu as portas, essas pessoas simplesmente abandonaram a Deus, como se estivessem anestesiadas por conquistar aquilo que tanto almejavam. De igual modo, meus irmãos, as riquezas materiais, elas tendem a levar os homens insensatos a uma sensação de independência quanto a Deus, a uma sensação de autossuficiência nessa vida, e de que não estão sujeitos à lei de Deus, e nem que irão prestar contas ao juiz do universo. Quantas vezes nós não já ouvimos frases do tipo: realmente tem muito jovem por aí que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa mudar a vida, que precisa mudar as suas perspectivas. Mas o mesmo que disse essa frase, ele não se coloca como um desses jovens necessitados. Ele não se coloca como uma dessas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Já outros dizem: Deus não precisa se preocupar comigo. Eu estou muito bem, eu estou confortável, tenho tudo. Deixa Deus se preocupar com os mais pobres. Tem gente mais necessitada. Quanta arrogância se colocar numa posição de que não necessita de Deus. Essa arrogância máxima no coração dos homens. Essa, meus irmãos, é a visão mundana, é a visão materialista que trata o favor de Deus, o perfeito favor de Deus, como apenas um sustento nessa vida. E não uma necessidade muito maior. A verdade é que todos os homens, eles são devedores. Você que está me ouvindo, você deve a Deus. Pois você transgride a lei de Deus, você peca constantemente contra Deus. Seus espíritos soberbos não reconhecem que são necessitados. Muitos homens não reconhecem porque estão embebidos de pecado. E até acham que são dignos do céu. Tem até frase: eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Muitos daqueles homens que estavam ali aos pés do monte ouvindo Jesus, bem como muitos fariseus modernos, fariseus da nossa era, que estão vivendo no meio do povo de Deus, pensam de igual modo: eu vou alcançar o favor de Deus porque eu mereço. Eu pratico, então eu mereço. Impossível alcançar o favor de Deus por merecimento. Senão que Deus dá tudo de graça. Que grande heresia, que grande erro é pensar que alguém pode ser merecedor de Deus. É isso que Jesus nos ensina. Aquele que quer ser feliz, ele necessita ser humilde em espírito. Total e absolutamente dependente e carente de Deus. É aí que aprendemos, em terceiro lugar, que a felicidade, ela também começa no agora. Felicidade não é algo futuro, mas ela é para o agora. Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito. A consumação dessa alegria, meus irmãos, não é futura. Bem-aventurados os pobres em espírito. Eles já são bem-aventurados. Eles não serão felizes. Nós, os pobres em espírito, não seremos felizes. Nós já somos. A verdade é que eles já são felizes. Aquele que é pobre em espírito é o homem que foi alvo da divinação do Espírito Santo, que foi alvo da graça de Deus e que foi convencido que dele, por ele mesmo, não pode fazer nada para conquistar o amor de Deus, para conquistar a salvação, senão que Deus já deu tudo de graça. Lembremos das palavras de Jesus para Nicodemos, que se achava, era um dos principais sacerdotes do povo judeu, e que se julgava um servo de Deus, mas também, como muitos fariseus, estava com o coração cheio de legalismo, de achismos pessoais. Jesus disse: Nicodemos é um dos principais homens de Jerusalém. Não importa. O que importa é que você precisa nascer de novo.
Você precisa ser transformado pelo Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito para poder ver a Deus. O pobre em espírito é aquele que foi esvaziado por Deus, que foi esvaziado das suas arrogâncias, dos seus pecados, dos seus achismos, para finalmente poder ser cheio do Espírito Santo. Para que a nova bebida seja colocada na taça, é necessário primeiro que a taça seja esvaziada da bebida velha. O pobre em espírito já foi tirado das trevas e transportado para o reino da luz, para a luz de Deus, para desfrutar da salvação, do seu amor e da sua paz que excede todo o entendimento. O pobre em espírito ele já desfruta de tudo isso. De modo que, quando estão necessitados, afligidos, maltratados, podemos até temer e tremer, mas somos felizes em Deus porque a vitória já nos foi garantida na cruz. Isso me lembra muito bem de Paulo e Silas quando estavam presos, estavam nus presos depois de terem sido açoitados. Eles tinham todos os motivos para estarem tristes, desamparados, e agora estou preso. Estava pregando o evangelho, fazendo as coisas do reino de Deus, e agora me acho aqui preso. Eles tinham todos os motivos para estarem tristes, abatidos. Mas a Escritura nos diz que perto da meia-noite eles cantavam e oravam e louvavam a Deus, mesmo presos e amarrados. Eles estavam alegres porque a glória de Deus se revelava através da vida deles. E que grande motivo foi, porque muitos homens se converteram por isso. A segunda metade, finalmente, do versículo 3 do texto dessa manhã, nos apresenta um motivo mais que excelente pelo qual os pobres de espírito já desfrutam da felicidade dessa vida e mais ainda desfrutarão por toda a eternidade. Versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Charles Spurgeon diz: aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos são aqueles em todo o universo que possuem sangue real. A maneira de subir ao reino é descer em nós mesmos. Os pobres em espírito, meus queridos, não são aqueles que possuem são aqueles que possuem não só a verdadeira felicidade, mas também que são verdadeiramente ricos. Nenhuma riqueza pode ser mais pura, preciosa, gloriosa do que ser participante do reino dos céus. Nenhuma riqueza pode ser maior, mais linda, mais exuberante do que ser participante do reino de Deus. Mateus ele usa reino dos céus no texto. Ele não usa reino de Deus porque Mateus escreve para os judeus. Eles evitavam usar o nome de Deus, mas como sinônimo ele usa reino dos céus. Isso também nos lembra que esse reino ele não pode ser acessado por homens comuns, pelas suas próprias artimanhas. Os seus conceitos, os seus entendimentos não podem levá-los a esse reino, senão que apenas os que possuem a santa pobreza em espírito é que são transportados por Deus para o seu reino, para o reino da sua glória, para a sua luz. Os pobres em espírito, eles são mais ricos nos céus do que o mais poderoso aristocrata desse mundo. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós possuímos uma realeza imutável. Nós somos agora membros da família de Deus, filhos do próprio Rei do Universo. Não pode haver uma alegria maior que essa, de já, no agora, desfrutarmos da nossa salvação. Desfrutarmos do favor de Deus, do amor, da certeza que mais ainda desfrutaremos perpetuamente. Se já somos felizes agora por tudo que Deus fez, chegará um momento em que essa felicidade será plena e absoluta, porque não haverá mais nenhuma outra interferência do mal que nos faça sofrer. Senão que toda lágrima será de uma vez por todas enxugada dos nossos olhos e haverá alegria infinita para os pobres em espírito. O crente verdadeiro, ele já possui
a alegria da salvação no agora. E no porvir desfrutará de uma alegria infinita, de uma alegria que é indescritível, incontável. Isso nos faz lembrar de que extremamente miserável é o homem que pensa desfrutar de toda a alegria de Deus nessa vida apenas. Para concluir, meus queridos, podemos pontuar algumas coisas do que não é pobreza em espírito. Para que fique claro, pobreza em espírito não é necessariamente sinônimo de pobreza financeira nessa vida. Existem pessoas bastante abastadas, ricas, que se fizeram pobres em espírito pela graça de Deus. A Escritura nos dá o exemplo de Zaqueu, que era rico e do alto buscava Jesus, mesmo sendo um pecador. Ele recebeu a alegria da visitação do Senhor e a salvação de Deus. Mesmo Zaqueu sendo um pecador, ele se arrepende dos seus pecados e é salvo. E era rico. Diferente do jovem rico, por exemplo, que amou mais as riquezas do que a Deus e não seguiu a Jesus porque o seu tesouro, infelizmente, o seu coração estava no ouro perecível desse mundo. Também é verdade que existem homens que são miseráveis nessa terra, que não têm nada, não possuem nada, mas também têm um espírito totalmente soberbo, um espírito totalmente presunçoso. Portanto, não achemos que a pobreza em espírito é sinônimo de vida miserável nessa terra. Pobreza em espírito não é sinônimo também de baixa autoestima, nem de um sofrimento emocional. Afinal, Deus, o próprio Deus, Ele nos amou, Ele nos salvou. E Ele que é o soberano, o Criador perfeito, Ele tem grande estima pelos seus filhos. Ele nos amou, apesar de quem somos, Ele decidiu nos amar. Apesar dos nossos pecados, Ele decidiu nos salvar. E o seu amor é incondicional. Então, pobreza em espírito também não é sinônimo de baixa autoestima. Também não podemos confundir pobreza em espírito com pobreza espiritual. São coisas distintas. Pobreza em espírito é a atitude de depositar em Deus todas as nossas confianças. É a fé verdadeira. Já a pobreza espiritual é o contrário. É a falta de fé em Deus. É a indiferença quanto à busca da santidade. É o desprezo com relação às coisas do alto. É o desprezo com relação à lei de Deus. É uma atitude contrária às virtudes do Espírito. Esse é o pobre espiritual. Esse é o que tem uma pobreza espiritual. Mas o que é pobre em espírito é aquele que confia em Deus. Todas essas verdades, meus queridos irmãos, sobre a primeira bem-aventurança que o Senhor nos traz, devem nos fazer lembrar as palavras de Jesus na parábola do fariseu e do publicano, no qual o Senhor nos apresenta dois homens em diferentes posições e com atitude também totalmente diferentes. Eu quero convidar você, para a gente encerrar, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9, diz: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Olha para quem Jesus contou essa parábola, para alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos, desprezavam os outros. Ou seja, eles achavam que a justiça vinha deles mesmos. 10, é dito: dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. Os irmãos que não lembram, fariseu era uma seita dentro do judaísmo de homens extremamente legalistas que se julgavam mais santos que os outros porque cumpriam várias leis e criavam novas leis, por sinal. E o outro era publicano. Publicano era alguém como Mateus.
Era um cobrador de impostos. Trabalhava para o Império Romano. Era alguém odiado pela sociedade. Era julgado como um trabalho ímpio, mau, que tirava dinheiro suado dos outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma. Olha como Jesus narra, ele orava de si para si mesmo, dessa forma. Ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse é um exemplo fantástico que o Senhor nos traz. Por um lado, aquele que era tido pela sociedade como santo, por outro, aquele que era tido como um perverso, roubador. Enquanto fariseu, ele orava de si para si mesmo, confiando desastrosamente em suas próprias virtudes e na sua própria justiça, e agradecendo a Deus por ter feito dele um homem superior ao outro. Publicano, ele não confiava em sua própria justiça, mas como alguém totalmente desprovido de virtudes, carente, envergonhado, fraco e necessitado, ele não ousava nem olhar para o alto. Ele reconhecia que só a misericórdia de Deus podia livrá-lo de seus pecados. Nós também devemos observar que muitos homens que não são pobres em espírito dizem acreditar em Deus, como aquele fariseu. Observe que esse fariseu ele não era alguém externo, ele era alguém de dentro da igreja. Esse homem era alguém, aquele homem soberbo era alguém de dentro da igreja, era um fariseu. Eu quero que você pense que o fato de você ter o seu nome escrito no hall de membros da igreja não te garante salvação, não te garante fidelidade, te garante que você desfrutará da alegria de Deus, se você não for de fato um pobre em espírito. Se você não reconhecer a sua necessidade e a sua carência perpétua de Deus. Quero te convidar, meu querido irmão, a esvaziar-se das suas certezas, dos seus conceitos próprios, da sua justiça própria, do seu achismo de que você é bonzinho, porque você não mata nem rouba. Você tem que confiar em Deus. Te convido a verdadeiramente reconhecer, como aquele publicano, de que você, assim como eu, não tem nada para oferecer a Deus. Reconheça a sua pobreza, reconheça a sua necessidade. Viva como um carente de Deus, mesmo que você possua tudo nessa terra, mesmo que você possua tudo que o mundo almeja. Reconheça que você, diante de Deus, é miserável. Você não tem o que reivindicar diante de Deus, senão que apenas pode pedir e clamar a sua graça, o seu favor, o seu amor. É assim como aquele publicano, diariamente você vem a bater no peito e dizer: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Se propício a mim, Senhor, que sou pecador. Necessito de ti, dia e noite. Não tenho nada sem ti. Eu não sou nada sem ti, ó Deus. Eu não sou nada sem ti, ó Pai. E só assim, quando essas palavras forem verdadeiras em seu coração, é que você será verdadeiramente feliz e poderá desfrutar do gozo, da alegria plena da salvação. E vai ver que as coisas do mundo mais não te agradam, mas aquilo que vem do alto, que o Senhor tem a sua alegria guardada para você. Amém. Vamos orar. Te convido a se colocar de pé nesse momento.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, a beleza da tua santidade. Nós te louvamos por quem tu és, pela tua glória, pela tua majestade, pela tua soberania. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado ricamente e derramado o teu favor sobre nós. Nós te pedimos, ó Deus, esvazia os nossos corações, os nossos egos, os nossos pecados, das nossas certezas pecaminosas e falhas. Nos faz confiar em Ti plenamente. Nos faz, Pai, perceber que contigo, mesmo que não tenhamos nada, somos ricos. Que contigo, mesmo que estejamos mortos, nós viveremos. Que contigo, mesmo que as pessoas nos julguem como necessitados e tristes, nós teremos alegria plena, perfeita e eterna. Nos ajuda, Pai, a compreender o paradoxo da tua alegria e da tua salvação que o Senhor dá para nós, porque o Senhor veio buscar perdidos e doentes, e nós nos encontramos assim, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver para a tua glória, a compreender a tua palavra e ter a nossa vida transformada para viver uma vida digna do teu reino, digna do teu evangelho. Em nome de Jesus, nós te oramos, te agradecemos. Amém. Desliga alguma coisa. A câmera. Vamos